O ego e sua necessidade de conflito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta. Esse é um canal focado em autoconhecimento, expansão da consciência, o despertar para uma nova vida. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre um grande desafio do ego, um grande desafio de quem está também no despertar, que são os conflitos. Você que está nessa jornada de despertar da consciência, você que está buscando o autoconhecimento, vai enfrentar um grande desafio, que são as pessoas à sua volta. Por não estarem na mesma frequência, por não estarem na mesma busca, não terem a mesma compreensão, porque nenhum de nós temos, não só quem está buscando autoconhecimento, mas absolutamente todas as pessoas possuem uma compreensão diferenciada, possuem o seu ponto de vista. Mas se tratando do despertar, da consciência humana, que nada mais é despertar da visão condicionada que o ego tem, despertar do eu autocentrado, tudo que nos referimos eu sou, eu posso, eu faço, eu isso, eu aquilo, tudo isso é uma visão limitada que a própria mente está criando de si mesma. E é dessa visão que a gente acaba criando o vitimismo, acaba criando as mágoas, acaba criando todo o sentimento de ferida, o sentimento de que estamos feridos, o sentimento que estamos amargurados, que não somos valorizados e não percebemos que tudo isso é uma reação automática e condicionada do próprio ego. O ego, nesse sentido aqui, nada mais é o falso eu interior que a gente cria para nós mesmos. Acreditamos que somos apenas essa pessoa, esse personagem que a nossa mente acaba por manter, acaba por nos apresentar. Quando você se pergunta, quem sou eu? O que a sua mente pode dizer são aspectos da sua realidade, do seu personagem, as situações de sua vida. E esse eu ele é sempre muito diminuído. Não pelas outras pessoas, porque isso são as visões delas, mas por si mesmo. Mas então extraímos de outra pessoa, principalmente dos relacionamentos próximos, essa desvalorização. E aí nascem os conflitos. É muito difícil para alguém que está identificado com o ego, para alguém que está identificado com a sua visão limitada sobre si, conviver com uma pessoa desperta, ou alguém que está buscando o caminho do despertar, que está no autoconhecimento. Isso porque essa pessoa já vai ver e vai se perdoar muito rápido quando querer manter a razão. E conviver com uma pessoa que não quer ter razão, que não necessita ter a razão, que não necessita defender um ponto de vista, é muito difícil para o ego. É um grande desafio para essa pessoa que está identificado com o seu eu autocentrado. Porque ele se fortalece na discórdia, ele se fortalece no conflito, ele se fortalece na negatividade. E a gente não percebe isso. Por vezes, por muito tempo, até mesmo no meu casamento, vivi em conflito bem no início, talvez você que já tem essa experiência, você que ainda vai casar, mas no início a gente se barra com esse conflito porque são duas pessoas totalmente diferentes que agora estão morando na mesma casa, no mesmo teto, dividindo todas as situações. E sem perceber estamos vivendo numa separação dentro da própria casa. Muitas vezes é o que acontece, a gente vive em uma discussão, em uma razão, em aquele que se prevalece mais do que o outro, que tenta ser melhor e mais do que o outro. E não percebemos que esse é um movimento condicionado, automático da própria mente, de manter essa estrutura do ego, do eu autocentrado. Então, tome muito cuidado, fique atento justamente porque o ego, mesmo na negatividade, ele vê vantagem, ele vê benefício, ele vê ali, de forma inconsciente, obviamente, a sua estrutura de separação se fortificar. Ficar ali, de certo modo, manter essa estrutura. E aí, então, por mais que seja um sofrimento, por mais que seja uma energia negativa que a gente crie, de mágoa, ressentimento, vitimismo, de culpa, no fim ainda estamos em um campo conhecido. Ainda estamos sabendo quem a gente é. Veja só, agora eu sou essa pessoa que não é valorizada. Veja só, agora eu sou essa pessoa que está sendo prejudicada na relação. Que está não está tendo o mesmo benefício que o outro. E por aí vai todos os conflitos. Perceber
E não só nos relacionamentos íntimos, mas em todo relacionamento. Perceber essa necessidade de conflito. A nossa mente ela precisa sempre estar em conflito. É mais uma forma de dizer, a mente está sempre em resistência. E nada mais fácil de manter essa estrutura, ou nada mais fácil de evidenciar essa estrutura do ego, do eu autocentrado, ou ainda nada mais concreto em tornar real a separação de uma pessoa e de outra que o conflito. Porque se eu estou contra a outra pessoa, veja só, agora é eu. Eu estou contra ela, então existe uma entidade aqui separada do outro. Não percebemos que é apenas a nível superficial, a nível intelectual, a nível conceitual da própria mente. Estamos aqui para perceber que todos somos um, ou todos fizemos parte da mesma vida, né? Todos somos a mesma consciência. No fundo, nada do que eu vejo no outro também já não existe em mim. Então, não é à toa que a gente muitas vezes entra em conflito com as pessoas que estão próximas da gente, porque é a forma mais fácil de negarmos uma transformação que está em nós. A gente olha para o outro, ignora, nega, resiste, né? Por vezes entra em conflito com o outro, mas estamos na verdade nos conflitando conosco mesmo. E daí que surge todo o caos, toda, né, o estresse, surgem as violências, surge a parte realmente negativa do ser humano. Essa necessidade do ego, então, ela é amplificada quando existe a possibilidade de conflito, existe a possibilidade de manter a razão. Perceba isso em você. Sim, em determinadas situações, se você apenas não manter a razão, você principalmente em situações, e na maioria das vezes é só uma opinião que a gente quer manter viva ali naquele momento. Porque por vezes estamos discutindo coisas que não estão relacionadas ao agora, e sim ao tempo. Estamos discutindo coisas sobre o futuro, ou coisas do passado que já não podemos mais mudar, e ficamos ali naquela resistência, naquela necessidade de ter razão. Por vezes discutimos e entramos em conflito com outra pessoa por algo do futuro que nem vai acontecer, mas precisamos manter a razão, defender a opinião. Veja, essa é a necessidade da nossa própria mente de estar sob o controle. A necessidade de controle é da mente. A necessidade de controle ela surge do medo. O medo da própria mente de não saber o que vai acontecer no futuro. Então eu preciso controlar, eu preciso ter uma imagem mental aqui clara do que vai acontecer. E o medo gera isso, por vezes gera imagens mentais completamente negativas. Porque é a forma também de lhe parar, né? É a forma também de você acabar ficando no próprio fluxo de pensamento. A verdadeira fé, a verdadeira confiança, né? Não aquela confiança em uma projeção mental. Porque a fé ela não nasce de um posicionamento mental positivo. A fé não é uma imagem mental positiva. A fé é a certeza de que uma inteligência maior atua sobre cada um de nós, sobre a vida, sobre as pessoas. É a consciência de que as leis de Deus estão sempre em atuação e que não poderia ser algo diferente disso. E então, por mais que a gente ainda crie muitas vezes a dúvida, não deixamos o medo nos controlar no sentido de gerar imagens negativas e nos paralisar. Ou, como é o caso de um conflito, né, independente do relacionamento aí, que seja com um colega de trabalho, seja com um relacionamento íntimo, seja com seus pais, o conflito ele apenas bota para fora essas imagens mentais negativas que a sua mente está criando de forma automática, compulsiva. Então, estar atento ao que a sua mente está lhe apresentando e perceber, tente reconhecer realmente essa necessidade de você ter a razão em uma relação, seja ela com a pessoa que for, né? Muitas vezes a gente está já numa busca de razão e de mudar a opinião até mesmo de uma pessoa desconhecida, que não vai fazer diferença nenhuma para a nossa vida a opinião dela, mas a gente tem que defender essa opinião. Perceba essa necessidade do ego de defender a opinião, de estar em contínuo conflito, porque essa nada mais é a necessidade que nós mesmos temos de estar em conflito conosco mesmo, né? Todo conflito que eu estou com o mundo à minha volta é um conflito que eu tenho comigo mesmo, inconsciente. Então eu apenas boto para fora, né? Eu estou sem perceber negando a vida, negando o agora. Eu não estou aceitando por completo as coisas como elas são no aqui e agora. E aceitar não é novamente se vitimizar, novamente, né? Se colocar como refém da situação ou ser passivo diante das situações. Mas aceitar é ver o que realmente é, aceitar o que já passou e
não criar esse sentimento diante o agora, diante as situações, diante as pessoas, porque isso está acontecendo internamente, isso é responsabilidade sua, e somente você pode olhar para isso e desabrochar, de certo modo, aí para uma nova vida, né? Despertar para um novo entendimento. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais dos conflitos que acontecem na sua vida. Perceba que é necessidade das pessoas, porque a maioria delas estão identificadas com o próprio ego, com a própria visão limitada sobre si, e elas fortalecem então esse aspecto de separação quando elas buscam um conflito, ou quando elas estão em conflito. Então, embora o conflito seja algo ruim, o caos seja algo ruim, é ainda algo conhecido para a mente humana. E aí ela se fortalece de forma inconsciente. Façamos um excelente e abençoado dia, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!